Sou Felipe Menezes e nesse terceiro módulo a gente vai falar de organizações exponenciais. Já ouviu falar da Indiegogo, Quirk, Etsy, Kaggle? Talvez não. Essas são empresas exponenciais. São empresas que aproveitam essa nova era digital, como a gente falou no segundo módulo, que faz com que essas empresas também cresçam de forma exponencial. Vamos olhar esse exemplo de uma empresa que eu acho que vocês conhecem, chamada Airbnb, que se nós olhássemos ele aqui nesse gráfico lá por 2011 aqui, essa empresa ela era insignificante dentro do contexto da rede hoteleira. E se a gente fizesse uma mesma projeção de uma forma natural, como a gente faz linear, nós íamos ver que essa projeção ia continuar fazendo Airbnb ser algo insignificante. Só que a Airbnb não é uma empresa tradicional, é uma empresa exponencial, que fez com que seu crescimento acompanhasse essa curva que vocês estão vendo aqui no gráfico e que hoje ela é considerada uma das maiores redes de hotéis do mundo, sem sequer ter um quarto de hotel. Essa é uma empresa que aproveita e entende e usa essa lógica dessa era digital. Essas empresas exponenciais são cada vez mais numerosas. E a Singularity University, que é uma universidade americana, decidiu estudar essas empresas para entender como é que elas tinham esse crescimento num comportamento exponencial. Após eles estudarem um monte de empresa, eles descobriram algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que todas essas empresas têm um negócio que eles chamam de propósito massivo transformador. Cara, propósito massivo transformador não é missão, visão, essas coisas que a gente vê nas empresas. É um propósito mesmo, é aquilo que está no sangue de quem criou, que está na ideologia, que está no propósito de quem está fazendo a empresa, querendo fazer a empresa crescer. O propósito massivo transformador do Google, por exemplo, é organizar a informação do mundo. Pensa, dois loucos na garagem, querendo fazer uma empresa, há 19, 20 anos atrás, decidiram criar uma empresa para organizar a informação do mundo. E é exatamente o que eles fazem hoje. Todos os produtos da Google que não são tangíveis, são digitais, eles estão aí para organizar a informação do mundo. Então todas essas empresas exponenciais, elas têm um propósito massivo transformador. Além do propósito massivo transformador, eles encontraram mais 10 características relacionadas a essas empresas. E 5 delas estão relacionadas ao nosso lado direito do cérebro, onde se trabalha a criatividade, e outras 5 ao lado esquerdo, que se trabalha mais a questão de lógica, ordem e controle. E eles descobriram que essas organizações exponenciais têm pelo menos 4 dessas características. Então eu vou explicar cada uma delas para vocês tentarem criar esses empreendimentos de vocês pensando já nessas características e como incluir elas no negócio de vocês. A primeira característica é equipe sob demanda. Essas empresas, elas não têm a intenção de contratar um monte de funcionário e fazer a empresa crescer aumentando os seus custos. Elas têm a característica de buscar pessoas para trabalhar na sua equipe conforme as demandas necessárias, fazendo com que esse custo se torne um custo variável e que seja muito mais flexível, ou seja, tem acesso a qualquer pessoa da área que tu precisa para conseguir fazer determinada função. A segunda característica é comunidade e multidão. Essas empresas, elas conversam e se relacionam muito bem com a sua comunidade e entendem o que as pessoas estão falando a respeito do seu negócio, da sua área, e utilizam isso para o seu negócio crescer. A terceira característica são algoritmos. Essas empresas também usam muito algoritmos, que são lógicas para facilitar os processos dentro dela. Talvez vocês conheçam e usem o Spotify. O Spotify tem um algoritmo, por exemplo, de músicas onde apresenta as tuas descobertas da semana ou as tuas músicas preferidas lá. E isso, o que tem por trás, é um algoritmo entendendo o teu comportamento e a tua preferência e te sugerindo coisas que normalmente tu gosta. A quarta característica são ativos alavancados. Cara, é normal, toda vez que a gente abre uma empresa, a primeira coisa que a gente quer fazer é alugar uma sala, um prédio. Essas empresas não pensam em nada disso. Eles usam recursos existentes, ativos que já existem, prédios, máquinas, que não precisam ser deles, eles não têm um custo de aquisição, um custo de manutenção e eles acessam somente quando precisam. Um bom exemplo disso são coisas do nosso cotidiano, como o Airbnb, que a gente já falou, como o Uber, que a gente não precisa de carro, a gente precisa efetivamente se deslocar de um lugar para o outro, então eu não preciso ter esses ativos. A quinta e última característica do lado direito é o engajamento. Essas empresas costumam criar games, jogos, ações, para que as pessoas se engajem com o seu negócio e a partir disso tragam ideias para que seu negócio melhore bastante, entendendo que o próprio público consumidor deles quer receber.
Agora vamos para as características do lado esquerdo, as características de ordem, de controle. E a primeira desse lado são as interfaces. Essas empresas elas buscam ter processos, interfaces de relacionamento com seus clientes e processos internos de forma muito fácil, de forma simples, sem um monte de burocratização que a gente vê nas empresas tradicionais, como as normas, instruções de trabalho, etc. Essas empresas simplificam isso de forma que esses processos, essa interface com o que tem que ser feito, seja muito efetiva de forma simples e direta. A segunda característica se chama dashboards, ou seja, indicadores. Mas não aquele painel de indicadores tradicional que a gente tem com um monte de coisa que é difícil de entender e interpretar. As empresas exponenciais, elas costumam ter indicadores poucos e muito objetivos e de acesso a toda a organização, para que a gente possa saber se aquilo que a gente está fazendo está nos fazendo caminhar em direção ao que a empresa quer. A terceira característica é a experimentação. Essas empresas elas dão liberdade para os seus funcionários experimentarem de fato, tentar, errar e se der errado fazer de novo e experimentar da forma mais rica possível. Essas empresas se utilizam de estrutura na qual a experimentação faz parte do dia a dia e errar é do cotidiano, porque eles entendem que quanto mais erros acontecerem, mais fácil será de fazer algum recurso, alguma criação, alguma nova funcionalidade dentro da empresa que tenha bastante sucesso. Outra característica é a autonomia. Essas empresas exponenciais, elas dão muita autonomia para os seus funcionários. O funcionário não precisa ficar pedindo autorização para fazer uma série de coisas, ele não precisa, por exemplo, se eu quero mudar minha mesa de lugar, o que impede de eu mudar minha mesa de lugar? Eu vou lá e mudo minha mesa de lugar. Parece um exemplo simples, mas a autonomia ela está dentro dessas organizações exponenciais de forma muito latente, que faz com que ela tenha uma personalidade muito forte em função do que é feito dentro da organização. A quinta e última característica do lado esquerdo são as tecnologias sociais. As empresas exponenciais elas usam muito as redes. Facebook, Instagram, YouTube, ou seja, qualquer rede social, elas fazem questão de estar presente nesse universo, nesse ecossistema e aproveitar essas redes para aprender com a sua comunidade e divulgar o seu trabalho. Tem uma frase que é muito bacana que representa isso, é que ou você está na tecnologia sociais ou ela acontece sem você. A conversa não para, então essas empresas entendem isso e estão fortemente lá dentro. Essas organizações exponenciais, então, elas têm todas elas um propósito massivo transformador e pelo menos 4 dessas características, dessas 10 características que a gente acabou de conversar aqui. Bom, galera, a gente entendeu que as revoluções industriais estão mudando o mundo e hoje a gente vive numa quarta revolução ou numa era digital, onde essas características são diferentes. A gente entendeu quais são essas características que estão mudando a nossa economia dessa era digital e a gente entendeu como que as organizações que estão aproveitando essa onda, entendendo esse novo cenário, estão se tornando cada vez maiores, se tornando exponenciais. Então, galera, aproveitem essas dicas, espero que tenha contribuído com vocês. Usem essas informações para fazer um negócio bem bacana e quebrem tudo.